Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição hoje queremos falar sobre a ressurreição de Jesus. Esse trimestre estamos estudando lá o Evangelho segundo João e a aula de hoje iremos falar sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero utilizar o texto básico que se encontra lá na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, lá da igreja de Coríntios, uma palavra que Paulo disse, no capítulo 15, verso 14, que diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Pois bem, um dos temas principais da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Ela é um dos pilares do cristianismo. Sem a ressurreição não há cristianismo, não há fé, e é vã toda a nossa pregação, conforme o apóstolo Paulo disse. Então, das doutrinas principais da fé cristã, do cristianismo, ao qual nós professamos, é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, ele venceu a morte, ele não está morto, não existe o corpo dele em algum túmulo. Pelo contrário, o túmulo está vazio, pois Cristo ressuscitou. O túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é tão importante, que em determinado momento da história, o cristianismo ele deveria ser representado não apenas pela cruz vazia, mas também pelo túmulo vazio. Por quê? Jesus deveria nascer, morrer e ressuscitar. Se ele apenas morresse e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então, um dos principais símbolos do cristianismo, posso dizer aqui com certeza para você, não é apenas a cruz, não é a cruz, mas sim o túmulo vazio, porque ele simboliza a vitória dele sobre a morte. Ele sendo entregue pelos nossos pecados, ele nos vivificando, ele nos justificando através da sua ressurreição. Então, vamos bem, a aula de hoje nós iremos fazer uma breve abordagem sobre o aspecto histórico, fazendo algumas comprovações acerca da ressurreição de Jesus. Depois iremos falar sobre a doutrina, a fé, a crença nessa ressurreição. Iremos fazer uma breve conclusão sobre o tema que foi abordado na lição de hoje. Então vamos falar sobre o aspecto histórico. Quais são as comprovações que nós podemos lançar aqui? Como são os fatos históricos? Como nós podemos comprovar a ressurreição de Jesus? Esse ponto da lição que iremos falar, que é como fosse uma defesa da fé, na verdade, ela não produz uma crença, ela não produz uma fé, mas ela é importante para nós termos algum conhecimento histórico sobre alguns dados históricos que comprovam que Jesus ressuscitou. Nós temos basicamente 3 grupos que se identificam sobre a sua crença em Deus. Nós temos os agnósticos, nós temos os ateus e nós temos os liberais. Qual a diferença entre esses grupos? O ateu, ele não acredita em Deus. Para ele não há crença. Ele diz que Deus não existe. E provavelmente ele vai dizer que Jesus não ressuscitou. Ou seja, ele diz que como Deus não existe, ele não acredita em Deus. E para ele, como Deus não existe, ele não ressuscitou Jesus. Então Jesus, ele não ressuscitou. Alguns dizem que ele foi simplesmente um homem que viveu sobre a terra e morreu. O ateu tem esse tipo de pensamento. Para ele, Deus não existe. E qual a diferença do ateu para o agnóstico? O agnóstico ele tem uma pouca diferença do ateu. Ele não diz que Deus não existe. Ele diz que não tem como ele comprovar a existência de Deus. Então a diferença do ateu para o agnóstico é isso. O ateu diz, Deus não existe. O agnóstico diz, não tem como eu comprovar a existência de Deus. Não tem como eu comprovar que Jesus ressuscitou. E o que dizem os liberais? Os liberais, eles têm um aspecto, eles não negam a existência de Deus. Eles dizem que Deus existe. E sobre a ressurreição de Jesus, ele parte do seguinte pensamento. Para eu comprovar que Jesus ressuscitou, eu preciso dar uma comprovação através da razão, através das ciências modernas, dos ramos científicos existentes hoje. Então, de acordo com a razão, uma pessoa que foi morta não tem como ela ressuscitar. mas ela pode ressuscitar através da sua alma, através do seu espírito. Então existe dentro desse liberalismo uma corrente
que diz que Jesus não ressuscitou no seu corpo, mas sim ressuscitou sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre a sua mensagem que foi ressuscitada e permanece até hoje. Então, esses três tipos de pensamentos, eles contrapõem profundamente a nossa crença em Jesus Cristo na sua ressurreição. Eles contrapõem profundamente os pilares do cristianismo. E como nós podemos combater? Qual é a nossa defesa através desses pensamentos? Primeira defesa que você tem que ter é, primeiro, como nós podemos comprovar que Jesus ressuscitou? As narrativas dos evangelhos. Os evangelhos, eles relatam sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E aqui nós temos 4 autores que relataram sobre esse momento de Jesus. Alguns deles, como Mateus e João, eram discípulos de Jesus. Outros eram pesquisadores, como nós temos Lucas. Lucas pesquisou, ele fez um compêndio para comprovar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós temos também o Evangelho de Marcos. Então, todos esses evangelhos, eles relatam que Jesus ressuscitou. Nós temos também outros escritos que não estão na Bíblia, de outros autores que alguns nem eram nem cristãos e relataram sobre a vida de Jesus, sobre o homem que viveu e ressuscitou. Podemos citar aqui Tácito e o próprio judeu Flávio Joséfo. São 2 autores que não são cristãos que relataram também sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vida de Jesus. E nós temos outros exemplos de outros autores que não eram cristãos que também relataram sobre a vida de Jesus. Então nós temos uma comprovação histórica através dos evangelhos e através de outros escritos comprovando a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Outro ponto, se Jesus não ressuscitou, se tudo aquilo foi uma mentira, por que os homens que não ganharam nada com isso, que eram seus discípulos, os seus seguidores, foram lançados à morte, alguns decapitados, outros crucificados, outros foram exilados, sofreram todos os tipos de perseguições, todos os tipos de sofrimento, foram apedrejados, açoitados, não tiveram ganho algum nessa vida, não tiveram riqueza, pelo contrário, só tiveram sofrimento. Por que um grupo desse iriam sofrer por uma mentira? Se eles sabiam que Jesus não tinha ressuscitado, por que os discípulos sofreram por uma mentira? Qual é o ser humano que poderia sofrer, que poderia ser perseguido, colocar sua vida à morte por uma mentira? É muito improvável que um ser humano chegasse a este ponto. Talvez uma pessoa poderia, mas diversas pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus colocaram as suas vidas serem mortas, as suas vidas passarem por sofrimento através de uma mentira. Isso é muito improvável que isso aconteça. Pelo contrário, através dos testemunhos dos seus discípulos, de outros que seguiram Jesus, nós vemos com clareza que Jesus realmente ressuscitou. Outra evidência interessante nós vemos que é o túmulo vazio. O que teve o túmulo vazio? Existe um pensamento no meio agnóstico que diz que Jesus, na verdade, ele não morreu, mas, na verdade, na crucificação, ele desmaiou. E ele foi levado ao sepulcro, ele estava desmaiado. E, nesse período de sofrimento, como ele estava desmaiado, no 3º dia, ele acordou. E dali, ele saiu do túmulo. Nós vemos que é muito difícil uma pessoa que teve os sofrimentos que Jesus teve, as consequências drásticas que ele teve, tendo sido atirado uma lança sobre a sua costela e tinha saído água e sangue, com todos os açoites, as suas mãos todas perfuradas, o sofrimento que ele passou, o extremo humano, ele, em toda debilidade, ter removido uma pedra gigantesca e mesmo assim ter, depois de removido a pedra, enfrentado os soldados romanos que estavam vigiando o túmulo e ter conseguido fugir. Isso, na verdade, tem que ter mais fé para acreditar nessa teoria do que você acreditar que Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui uma parte do gnosticismo que contrapõe até mesmo a lógica humana. Então, esse terceiro fato, que é o túmulo vazio, é uma também comprovação que Jesus ressuscitou.
Outro detalhe, os testemunhos, as pessoas que relataram, as pessoas que viram Jesus. E aqui eu quero citar 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 5 a 8, que diz: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me pareceu também a mim, como a um abortivo. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, que Jesus apareceu para ele depois. Então nós temos aqui as testemunhas oculares que viram Jesus que ressuscitou. Então nós temos aqui 4 fatores históricos, 4 fatores comprovando aqui, existem diversos, mas eu estou citando nessa aula 4 fatores que comprovam a ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui as narrativas dos evangelhos e outros escritos. Nós temos aqui ninguém ia lutar por uma mentira. Nós vemos aqui o túmulo vazio, nós temos aqui testemunhos e relatos de diversas pessoas que viram Jesus sendo ressuscitado. Mas como eu disse, todo esse contraponto que eu coloquei aqui, todos esses argumentos como defesa da fé, aquele que não acredita, ele vai continuar não acreditando. Mas aquele que crê, independente de prova alguma, independente desses relatos que eu passei, ele continua acreditando que Jesus ressuscitou. E aqui eu quero ler para vocês em Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, ele foi entregue. Aqui está dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo pecado que você cometeu. Ele morreu pelo pecado que eu cometi. Ele morreu por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus, ele morreu. Para quê? Para que nós podemos termos a nossa justificação. Ou seja, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que significa isso? Ele ressuscitou. O que significa justificação? Ele ressuscitou para quê? Para que a condenação que estava sobre nós fosse retirada. E nós podemos ter o quê? Uma reconciliação para com Deus. Ou seja, Jesus ele foi entregue, ele morreu. E Jesus ressuscitou para que a condenação do pecado que estava sobre as nossas vidas fosse retirado, para que nós podemos ter uma comunhão, uma reconciliação para com Deus. Então, para aquele que crê, ele não precisa de prova alguma, mas ele tem a fé e ele acredita que Jesus ressuscitou, que ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação, para que nós podemos voltarmos a ter uma comunhão para com Deus. Continue acreditando, continue crendo que este é o maior ato do cristianismo, que é o túmulo vazio, ele é a nossa justificação. Que Deus te abençoe, tudo de bom sempre, um dia abençoado, um forte abraço.